Eu quero compartilhar uma palavra, eu espero que o meu tempo seja suficiente para falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho o hábito de falar muito rápido, então você me acompanhe, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Algo de Deus preparado para você. Amém? O tema dessa ministração é a atitude que toca o coração de Deus. Você quer saber qual atitude toca o coração de Deus? Então fique atento, você vai descobrir. O texto que eu quero ler inicialmente é o texto de Jeremias, no capítulo 29, versos de 11 a 13. Você pode acompanhar comigo. O texto diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Sabe, queridos, Deus tem planos de bênçãos para nós. Deus tem planos que nos dá esperança de um futuro próspero, um futuro promissor. O seu desejo é e sempre será nos abençoar. E por conta do seu amor incondicional, Ele não exige nada de nós. Mas há algo que Deus espera de nós. Deus espera encontrar em nós atitudes que toquem o seu coração. Atitudes que vão ao encontro do seu coração por uma iniciativa que nós temos que ter. De buscar a sua presença, de irmos ao seu encontro de todo o nosso coração. Há duas verdades que nós não podemos negligenciar, elas precisam estar muito claras na nossa mente e no nosso coração. A primeira delas é que Deus nos quer por completo. Há um texto em Provérbios 23, 26 que diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Amados, entregar o coração ao Senhor representa dar a Ele completa primazia, o primeiro lugar nos nossos corações. Significa dar a Ele liberdade para direcionar os nossos passos, direcionar os nossos corações, o nosso coração, sem reservas, sem concorrências. Sim, porque muitas vezes nós estabelecemos cercas no nosso coração. Estabelecemos limites no nosso coração, guardamos algumas situações a 7 chaves e não permitimos o Senhor entrar. Ele não vai invadir. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai abençoar aquela pessoa. Então nós precisamos abrir os porões do nosso coração, deixar a luz que é Jesus Cristo entrar e produzir algo novo na nossa vida. Deus nos quer por completo. Também nós podemos lotear o nosso coração. Dividir o nosso coração em várias partes. Um pedacinho para a nossa família, outro para o nosso trabalho, outro para os bens que nós conquistamos, outro por um projeto pessoal e um para Deus. Sabe, tudo isso concorre com o Senhor. Mas são situações legítimas. São coisas que nós podemos buscar e ter no nosso coração, mas saiba de uma coisa: nenhuma dessas situações pode sobrepor a presença de Deus. Deus quer a primazia do nosso coração. Deus quer ser o primeiro no nosso coração. E você quer saber se Deus tem a primazia no seu coração? Faça uma lista das prioridades que você tem hoje. Relacione as prioridades que você tem hoje. E se Deus não estiver no topo dessa lista, você precisa repensar essas prioridades se você quer alcançá-las com segurança. Deus quer a nossa primazia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ali no capítulo 2, no versículo 13, diz que é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Agora, para que isso se torne uma realidade, nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus. Isso significa nos entregar completamente a Ele. Isso significa permitir sermos guiados por Ele, porque muitas vezes nós nos entregamos ao Senhor, falamos palavras bonitas para o Senhor, mas não permitimos que Ele nos governe, que Ele governe o nosso coração.
Há um texto que eu gosto demais ali em Provérbios, no capítulo 21, nos primeiros versículos. Diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. O Senhor pesa o nosso coração. E o coração do rei, aquele que quer ser abençoado, aquele que quer ser governado pelo Senhor, coloca o seu coração nas mãos de Deus. E como um rio que vai abrindo caminho no meio do deserto, o Senhor vai dirigindo o nosso caminho, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os seus propósitos. Então essa é a primeira atitude que nós temos que tomar. Colocar o coração nas mãos de Deus, permitir que Ele ocupe o nosso coração e governe a nossa vida. É a primeira atitude, sem reservas, sem concorrências. A segunda verdade é que nós devemos guardar o nosso coração. Ali em Provérbios 4, versículo 23, diz que sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E sabe o que é guardar o coração? Eu entendo que guardar o coração significa ter cuidado com os nossos desejos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que tudo isso parte do nosso coração. E nós precisamos guardar, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem pode compreender? Esse texto está em Jeremias 17. O coração do homem é enganoso. Mas esse texto diz também que o Senhor sonda o coração e examina a mente. O Senhor sonda o coração e examina a mente. Então nós temos que ficar atentos a tudo que passa pelo nosso coração. Pois tanto as emoções, os desejos, os sentimentos bons como os ruins partem do nosso coração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 19, diz que porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias. Então coisas boas e ruins partem do nosso coração, e se ele é enganoso, nós temos que guardar o coração, estar atento, estabelecer um filtro, e filtrar tudo que passa pelo nosso coração. Sabe, existem fatores externos, fatores internos, que se nós dermos lugar no nosso coração, eles vão certamente ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Os fatores externos são aqueles alheios à nossa vontade. Eu elenquei alguns aqui, como por exemplo o engano, a ilusão, as paixões, as mentiras, sofismas, tentações. São situações que vêm de fora para dentro, mas nós permitimos entrar no nosso coração. E pode ocupar um lugar maior do que ela deve ocupar. Na verdade, ela não deve ocupar nenhum lugar no nosso coração. Mas ela pode ocupar o lugar que é Deus que precisa ocupar. E os fatores internos são aqueles que nós mesmos produzimos na alma. Como por exemplo a ira, a raiva, a frustração, o medo, a ansiedade, a vingança, a amargura, a acusação, o julgamento. São situações que brotam na nossa alma, que partem do nosso coração. Dessas coisas nós precisamos guardar o nosso coração. E olha, não podemos nos enganar a nós mesmos. Para Deus nada passa despercebido. A Bíblia diz que o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Isso está lá em 1 Crônicas 28, 9. O Senhor conhece as motivações, aquilo que motiva os nossos pensamentos, aquilo que motiva as nossas emoções, aquilo que motiva os nossos desejos. O Senhor conhece. Então nós podemos dizer que guardar o coração significa preservar as fontes boas que vão nos manter próximos de Deus e lançar fora tudo aquilo que pode produzir em nós um esfriamento no nosso relacionamento com o Senhor, um distanciamento do nosso coração com o coração de Deus. E essas coisas podem produzir um desinteresse pelo Senhor, pelas coisas de Deus. E olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O desinteresse pelas coisas de Deus é um campo minado. Quando começamos a nos desinteressar, nos esfriar em relação às coisas de Deus, nós corremos um risco de, talvez em pouco tempo, nos desinteressarmos também pelo próprio Deus. Então não entre nesse campo minado. Sabe, as coisas acontecem
sem a gente perceber. Esse desinteresse que começa pelas coisas de Deus e pode culminar com o desinteresse ao próprio Deus, começa sem percebermos. Talvez um desinteresse para participar de uma reunião de célula, desinteresse para participar de um culto, mesmo que online, ou de um evento que a igreja promova, um desinteresse pela leitura da palavra ou pela oração. E quando nós nos dermos conta, esse desinteresse por essas coisas afastará o nosso coração de Deus, e certamente estaremos desinteressados pelo Senhor. Sabe, certa vez Jesus repreendeu o povo dizendo que este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Certamente ele estava fazendo menção a uma declaração do profeta Isaías, que eu quero ler aqui, Isaías capítulo 29, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Palavras duras, mas é fato. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos permitir um esfriamento no nosso relacionamento com o Senhor. Isso vai nos colocar num terrível estado de mornidão, que é repudiado pelo Senhor. A Bíblia fala da história, do fim da igreja de Laodiceia, pelo menos a experiência que ela passou. Apocalipse 3, versos 15 e 16 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Você deve conhecer esse texto. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe, Laodiceia era igreja, tinha a presença de Deus, mas certamente suas obras, suas atitudes não tocaram o coração do Senhor. Não foram suficientes para tocar o coração do Senhor, e recebeu essa dura reprovação de Deus. Essa igreja causou náuseas ao Senhor, porque permitiu estar num estado de mornidão. Amados, quando eu olho para esse texto, e baseado em tudo isso que nós falamos até agora, eu penso em um questionamento que me vem à mente, que eu quero reproduzir para você, para que você responda. Pense e responda: o que chama mais a atenção de Deus? O ser ou o estar? O que impressiona mais o Senhor? Quem somos ou onde estamos? O que toca o coração de Deus? A nossa condição ou o nosso estado? Entendeu a pergunta? Confesso que não é uma pergunta muito fácil de responder, por isso eu vou lhe ajudar. Quando nós falamos da nossa condição, está falando de quem nós somos em relação a Deus. E eu quero destacar 4 características, para depois trabalhar com 4 personagens, para que a gente possa entender o que isso significa. 4 características de pessoas que são alguma coisa. Primeira característica é aquela pessoa que é simpatizante em relação a Deus. É curioso, sabe? Ouviu falar de Jesus, conhece as coisas que Ele fez, quer ver os milagres de Jesus, mas nunca assumiu um compromisso sério com Ele. É a primeira pessoa. A segunda característica de pessoa que é alguma coisa, ela é serva. Sabe, ela conhece Jesus, ela é bem intencionada, ela procura servi-lo da melhor forma possível. Ela é serva. A terceira característica é a pessoa religiosa. É aquela que conhece muito bem a palavra de Deus, mas permitiu que a essência se fosse. E aí se preocupa mais em cumprir rituais do que buscar a presença de Deus. A pessoa com essa característica, ela corre o risco de esfriar o seu relacionamento com o Senhor e chegar a um ponto de colocar a sua vida cristã no piloto automático. Esse é o religioso. E a quarta característica de uma pessoa pecadora. O pecador. Mas um pecador que se torna filho.
por conta do arrependimento e de uma atitude que tocou o coração de Deus. Isso é que diz respeito à nossa condição. O nosso estado em relação a Deus só pode ser duas maneiras. Ou estamos na presença de Deus ou fora dele. Amados, a Bíblia diz que se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. Preste atenção com relação a ser e a estar. Se nós vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Viver no Espírito fala da nossa condição, de quem nós somos em Deus. Somos filhos que servem ao Senhor com alegria, que obedecem a sua palavra. Já o andar no Espírito fala de atitude, de caminhada, de local, de estar na presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus, de buscar a presença de Deus, que esse é o lugar onde nós devemos estar. E é certo que Deus espera que nós sejamos filhos que o amem, que o sirva, que conheça a sua palavra, que seja fiel. Mas há algo mais. Há algo mais do que ser filho, ser servo, conhecer a palavra, estar na presença de Deus. Há algo mais se nós queremos tocar o coração de Deus. Sabe, o ser e o estar, eles precisam caminhar juntos. Mas o que vai tocar o coração de Deus é uma atitude que o surpreenda. De nada adiantará nós sermos filhos de Deus, de nada adiantará andarmos na presença de Deus, se nós não tivermos constantes atitudes que toquem o seu coração, que o surpreenda, que saia do normal, que chega aos ouvidos de Deus e Ele olha para você e fala: uau! Isso Ele nunca fez, isso veio do seu coração, ou isso Ele sempre fez, mas hoje veio do seu coração. Como eu disse, há 4 personalidades na Bíblia, 4 personagens que ilustram muito bem o que eu falei até agora. Toda essa introdução foi para chegar nesses 4 personagens da Bíblia, que tiveram uma oportunidade de estar na presença de Jesus, que eram alguma coisa em relação a Jesus, mas as suas atitudes têm muito a nos ensinar, baseado naquelas 4 características que eu já comentei com você até agora. Vamos lá? Primeiro personagem que eu quero destacar é Herodes, o Antipas. Herodes é alguém que teve uma expectativa correta, mas uma motivação errada. Ali em Lucas 23 nós vemos Pilatos querendo se livrar, da triste tarefa de ter que julgar Jesus. Então, quando ele descobriu que Jesus era da Galileia, mandou Jesus para que fosse até Herodes, que era o responsável por aquela região. E ali no versículo 8 está o relato do encontro de Jesus com Herodes. O texto diz assim: Herodes, vendo a Jesus, ficou muito contente, pois de longo tempo queria vê-lo, porque tinha ouvido falar a respeito dele e esperava vê-lo fazer um milagre. Quem era Herodes? Eu vejo na figura de Herodes o curioso, o simpatizante, aquele que queria ver um milagre. Sabe, Herodes conhecia os costumes religiosos judaicos, embora não fizesse parte do povo de Deus, ele estava fora do povo de Deus, mas ele conhecia. Mas ele ouviu falar de Jesus e ele queria ver um milagre. E amados, assim como Herodes, muitos hoje têm ouvido falar de Jesus, têm se interessado por Ele, se alegram quando têm algum tipo de contato com Jesus, mas quando têm a oportunidade de estar na presença de Jesus, se preocupa mais em pedir do que oferecer algo a Ele. Amados, há uma pergunta que eu sempre me faço, é importante que nós nos façamos constantemente. Quando eu estou na presença de Deus, eu me preocupo mais com aquilo que eu posso receber ou com aquilo que eu tenho para oferecer ao Senhor.
Você já se fez essa pergunta? Quando você está na presença de Deus, o que te preocupa mais? O que te interessa mais? O que você pode receber de Deus? Ou o que você tem, o que você trouxe para oferecer a Ele? Assim como Herodes, muitos querem receber um milagre, mas não assumem um compromisso com Ele. Nós sabemos que Deus tem compromisso com aqueles que firmam um compromisso com Ele. E certamente se nós o buscarmos, nós buscarmos a sua presença, assumirmos uma aliança com Ele, nós seremos abençoados, nós veremos os milagres. Nós sabemos que a dinâmica do céu é que quando eu ofereço é que eu recebo. Não é assim? E a partir do momento que nós oferecemos algo ao Senhor, especialmente o nosso coração, então nós recebemos perdão dos pecados, salvação, paz, amor, cura, que parte de uma entrega. Os milagres da nossa vida, meu querido, precisam ser resultado de uma vida intensa com o Senhor, de uma aliança estabelecida através da cruz do Calvário, porque ali está o que nós precisamos, ali está o que Jesus já conquistou para nós. Mas precisa haver essa aliança, precisa haver esse compromisso, uma aliança de amor. Sabe, Herodes valorizou mais o milagre do que a presença daquele que poderia fazer muito mais que um milagre para ele. Alguém que poderia mudar o curso da sua história. Eu posso dizer que Herodes, ele começou bem, mas terminou mal. Sua expectativa era correta. Tinha uma expectativa legítima, ele queria ver Jesus. Ele queria ser abençoado, ou pelo menos ver um dos milagres de Jesus, até mesmo por curiosidade. Mas a sua motivação foi errada e por isso ele saiu frustrado. Porque na oportunidade que ele teve para oferecer algo a Jesus, ele se preocupou em pedir. E ele não teve uma atitude suficiente para tocar o coração de Jesus. O segundo personagem é uma mulher, é Marta, a irmã de Maria. Marta era alguém que tinha boa intenção, mas teve uma atitude inoportuna. Quem era Marta? Veja em Marta a figura do servo, aquela pessoa que conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, procura servir-o da melhor maneira possível. Talvez se assemelhe à maioria de nós. É servo, tem boas intenções. Mas olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 41. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, por que está preocupada e inquieta com muitas coisas? Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, queridos, assim como Marta, muitos se apegam ao seu trabalho secular mesmo. Muitos permitem ser até escravizados pelo seu trabalho, ou usam o seu trabalho como uma forma de fuga de outras coisas, mas dedicam um tempo demasiadamente grande ao seu trabalho. Trazendo para o nosso contexto de igreja, algumas pessoas entram de cabeça no serviço, no ministério, querem servir ao Senhor com alegria, isso é bom demais, mas se esquecem de que uma coisa é necessária: estar aos pés de Jesus. Se esquecem que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de dedicar-se ao trabalho, há tempo de dedicar-se à obra de Deus, há tempo de dedicar-se à sua família, há tempo de dedicar-se à sua saúde, e há tempo de desfrutar da presença de Deus. Há tempo de nos abastecer na presença de Deus. O que precisamos fazer é nos organizar, colocar cada coisa no seu lugar, mas acima de tudo dar a primazia ao Senhor,
buscar a presença do Senhor. Lembrando que uma coisa é necessária. Sabe, queridos, Deus gosta daquilo que nós fazemos. Deus gosta. Ele se alegra com aquilo que nós fazemos para Ele. Mas Ele anseia pelo nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu posso dizer que Marta também começou bem, mas terminou mal. Ela começou servindo e terminou murmurando. Sabe, essa é uma outra característica de alguém que não aprende a desfrutar da presença de Deus, quando tem que desfrutar da presença de Deus. Muitos, assim como Marta, começam muito bem, convidam Jesus para estar na sua casa, na sua vida, passam a servi-lo com intensidade, mas aos poucos vão perdendo a essência. Permite que a paixão vá sendo substituída pelas atividades, pelas preocupações, pelos resultados. E tudo aquilo que nós fazemos, lembre-se sempre disso. Tudo que fazemos para o Senhor precisa partir de um coração totalmente entregue a Ele. Alguém que priorize a sua presença, porque do contrário, logo nós estaremos murmurando. Precisa partir do nosso coração. Marta era uma serva, esteve na presença de Jesus, mas não aproveitou a oportunidade para ter uma atitude que tocasse o coração do Senhor. O terceiro personagem é Simão. Simão era alguém que conhecia a palavra, mas ele negligenciou em cumpri-la. Quem era Simão? Nós vamos ler o texto, mas Simão, eu vejo em Simão a figura do religioso. Aquele que se preocupa mais com a aparência, não se preocupa tanto com a essência. E nós vamos ler o texto. Simão era um fariseu, conhecia a palavra de Deus, procurava cumprir a lei. Essa era a figura de Simão. Mas já falando de Simão, porque o texto é o mesmo, eu quero falar desse quarto personagem, na verdade é outra mulher. Uma personagem, uma mulher. Alguém que esteve na presença de Jesus e tomou uma atitude que alcançou o seu coração. Quem era essa mulher? Uma pecadora. Sim. A Bíblia só fala isso, era uma mulher e era pecadora. Mas uma pecadora que se tornou filha por conta da sua atitude, do seu arrependimento, da sua adoração, da sua entrega. O texto é longo, mas eu quero ler com você. Lucas 7, de 37 a 50, diz assim, falando sobre Simão e essa mulher. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e o ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, aqui entra, não é? O fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Você viu como nada passa despercebido para Jesus? A Bíblia diz que ele falou consigo mesmo. Mas Deus sonda dos corações e prova a mente, a motivação dos pensamentos. Então, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Então disse ele, Jesus dizendo a Simão: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela
muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Entenda uma coisa, queridos. A religiosidade pode até nos manter próximo das coisas de Deus, mas ela pode distanciar o nosso coração do coração de Deus. A religiosidade, que quase sempre é velada na nossa vida, nós jamais vamos assumir que nos tornamos religiosos, mas ela tende a nos levar a priorizar, a valorizar mais a aparência do que a essência. E um dos perigos daquela pessoa que entra nesse campo da religiosidade, ou seja, não se preocupa em buscar a essência, é colocar a vida cristã no piloto automático. Sabe? Quando você coloca o carro no piloto automático, você esquece, deixa seguir. E quando fazemos isso, nós ficamos vulneráveis a algumas situações. Situações que a religiosidade pode causar em nós. Como, por exemplo, nós podemos negligenciar detalhes simples do nosso relacionamento com Deus. Sabe, Simão, um religioso, um fariseu, negligenciou. Ele não deu água para Jesus lavar os pés. Ele era um anfitrião. Isso era algo básico. E ele sabia disso, mas não o fez. Podemos negligenciar coisas básicas da vida cristã. A religiosidade também pode produzir em nós a falsa ideia de que nós não precisamos orar mais, não precisamos ler a Bíblia mais, porque aquilo que nós já sabemos é suficiente para a gente viver tranquilo. A religiosidade pode nos tornar insensíveis ao mover do Espírito Santo. Sabe, quando nós perdemos a sintonia com o Espírito Santo, nós ficamos vulneráveis a quebrar protocolos, a estabelecer situações na nossa vida que não condizem com a palavra de Deus, a quebrar princípios, a negociar princípios. E a religiosidade pode nos tornar pessoas hipócritas. Anunciamos a palavra de Deus, mas não praticamos. Olhamos o erro na vida do outro e muitas vezes cometemos a mesma coisa. Então, queridos, a religiosidade não será suficiente para tocar o coração de Deus. Uma vida superficial, onde não há uma atitude que o surpreenda, não tocará o coração de Deus. Colocar a nossa vida no piloto automático não vai surpreender ao Senhor, não tocará o coração de Deus. Sabe, Simão começou bem, ele chamou Jesus para estar na sua casa, mas ele terminou mal também. Ele terminou murmurando, ele terminou julgando. Esse era Simão. Ah, mas aquela mulher, uma pecadora, que se tornou filha, esteve na presença do Senhor, aproveitou a oportunidade e teve uma atitude que tocou o coração de Jesus. Você quer começar bem e terminar melhor? Faça como essa mulher. Faça como essa mulher. Ela foi ao encontro de Jesus. Diferentemente dos outros três, a Bíblia diz que ela sabia onde Jesus estava e ela foi até lá. É a iniciativa de que eu falei no início dessa palavra, que Deus espera de nós, uma iniciativa de buscar a sua presença, de saber onde Ele está, se Ele está ali, eu quero estar também. Ela valorizou a presença de Jesus como deveria valorizar. Ela não pediu nada ao Senhor, simplesmente lhe ofereceu algo de grande valor. Ela não se preocupou em fazer nada para Jesus, simplesmente quedou-se aos seus pés, numa atitude de humilhação, de fé, de amor e de adoração. Essa foi a atitude daquela mulher. E olha que interessante, a sua atitude revelou entrega. Aquela sua atitude que partiu de um coração rasgado aos pés de Jesus,
revelou entrega quando ofereceu o perfume ao Senhor. Aquela atitude revelou serviço quando lavou os pés de Jesus. E aquela atitude revelou proximidade, intimidade com o Senhor quando beijou os pés de Jesus. Sabe, queridos, aquela mulher tocou o coração de Jesus. Sua postura de fé e a sua atitude de adoração. Jesus olhou para aquela mulher e disse: seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz. Sabe, queridos, por conta da sua entrega, da sua oferta, o valor que tem uma oferta, quando vem do fundo do nosso coração, a sua atitude, representada pela entrega, pela fé, pela adoração, produziu a ela o perdão dos seus pecados, produziu a ela a salvação, produziu a ela uma vida de paz, tudo porque ela entregou, tudo porque ela ofereceu. Então, respondendo à pergunta, o que é mais importante, ser ou estar? Sabe, queridos, é importante sermos filhos de Deus, que conhecem a sua palavra, o sirvam com alegria. É importante estarmos constantemente na sua presença. Porém, o que vai tocar o coração de Deus é a atitude representada por uma entrega, firmada na fé que nós temos em Deus, que se manifesta através da nossa adoração, da nossa gratidão. A quem muito pecou, muito amou. Sabe, uma adoração que não está restrita a um lugar, a uma liturgia, mas uma postura que parte do nosso interior. Sabe, queridos, preste atenção, a adoração é uma postura interior de reverência que se expressa por uma atitude exterior de gratidão e de adoração. Isso é adorar, algo que parte do nosso coração, uma reverência que temos ao Senhor, que se expressa, que se manifesta, que se exterioriza por conta da nossa gratidão. Você se habilita a ser esse adorador? O que você tem para oferecer a Jesus nessa noite? Você trouxe o seu vaso de alabastro? Na verdade, você precisa ser esse vaso e oferecer ao Senhor aquilo que está dentro de você, que é muito precioso, que é o seu coração. Ofereça o seu coração ao Senhor nessa noite. Saiba que você começou bem e pode terminar melhor. Você convidou Jesus para estar na sua casa hoje. Ele está aí, Ele está aí. Agora, para você terminar melhor, você precisa ter uma atitude que toque o seu coração. Enquanto nós somos ministrados por uma canção, quero lhe propor algo, preste atenção. Enquanto nós cantarmos essa canção, você vai orar ao Senhor. E se você tem sido um simpatizante, um curioso, alguém que conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, se alegra quando ouve Jesus, que quer ver os milagres de Jesus, mas que nunca assumiu um compromisso com Ele, que tal agora, hoje, você assumir esse compromisso com Jesus? Que tal agora, hoje, fazer uma aliança com o Senhor? Talvez o primeiro milagre que você precise ver é a sua salvação, o seu novo nascimento. E isso o Senhor pode fazer e quer fazer. Então aproveite esse momento. Se você quer fazer essa aliança com Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Diga a Ele: Senhor, receba o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor. Perdoa os meus pecados, me dê a vida eterna. E se você fez isso, entre em contato conosco. Nós vamos apresentar e mostrar como você pode entrar conosco. Queremos orar por você, te ajudar nessa nova caminhada.
Não se contente em ser um simpatizante apenas, seja participante. Se você já tem caminhado com o Senhor, mas tem perdido o interesse pelas coisas de Deus, ou até mesmo tem perdido interesse pelo próprio Senhor, que tal rever suas prioridades? Reveja suas prioridades e passe a valorizar a presença de Deus na sua vida. Se você tem buscado cumprir os mandamentos do Senhor, mas tem negligenciado, tem negociado princípios, tem errado em situações básicas da vida cristã, que tal pedir perdão para Deus agora e retomar de onde você parou, retomar de onde você perdeu o link com o Senhor e voltar a ter intimidade com Ele nessa noite. Ore ao Senhor.